Muito boa tarde, pessoal. Hoje, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista técnico da Capitaliza Consultoria Financeira. A partir de hoje, então, vocês vão ter análise de fechamento apenas a questão aí de análise gráfica, questão de notícias e outras informações vão vir aí sempre na parte da manhã junto com o Thiago. Então, a partir de hoje, só eu vou apresentar a princípio aí análise de fechamento. O índice Bovespa, então, nesse momento, caindo aqui, 0,76, com volume próximo da média. A princípio, aí minha ferramenta, esses 2 dias, ignorem o volume. Depois eu vou dar uma limpar, reinstalar, ver se normaliza. Está fazendo um movimento corretivo. Ontem, então, indicou um possível topo, o engolfo. Está fazendo um movimento corretivo. Tem como primeiro alvo 78 mil pontos, posteriormente 77 mil pontos. Movimento corretivo saudável aí para que apareçam novas oportunidades de compra depois de 11 dias de forte alta. O dólar futuro caindo também, 0,37. Eu tinha expectativa aí de movimento altista hoje, que não aconteceu. Então a gente precisa do rompimento da máxima do dia de hoje e do dia de ontem, que não foi rompida a máxima do dia de ontem, para o dólar futuro aí fazer um movimento corretivo dentro dessa tendência de baixo para buscar 370, posteriormente 3.300. Hoje as operações de day trade, então, vou passar aqui para você, 5 em ações, 3 ganho, 2 loss, 0,25 de loss. Índice, 7 operações, 5 ganho, 2 loss, 410 pontos. No dólar, 2 operações, 8 pontos. As 2 operações do dólar no começo pregão. Vou passar aqui estas operações junto com vocês. Lembrando que agora são 17 horas e 15 minutos. Eu vou iniciar um pouquinho hoje a transmissão aí. Eu tenho um outro compromisso posteriormente. Então foram 2 operações em Suzano, uma com 0,30 de loss, 0,26 de gain, Natura 0,22 de gain, Fibra 0,56 de loss e Vale 3, 0,14 de gain. Os gains foram tudo stop ajustado. Começando por Suzano, então. Suzano foi indicação de compra logo no começo do pregão aí. Rompimento de 14,40. Chegou a andar um pouquinho de rompimento falso, a gente ajustou o stop aqui embaixo, indiquei a saída entre 19,35, 19,30, deu oportunidade para o pessoal sair e depois foram estopados. Posteriormente, final do pregão, então, pregão na parte da tarde, novamente compra 19,41, chegou a andar 0,80, nós tínhamos um pouquinho mais em cima, até ajustei o alvo para um pouquinho, pelo gráfico 60 estava interessante, rompimento da máxima aí, poderia andar um pouquinho mais. Neste candle, então, aqui a gente ajustou o stop para a mínima dele. Saiu estopado, foi pego aqui na mínima, agora está tentando seguir esse movimento de alta. Fibra, Natura também. Compra por rompimento, chegou a andar aí 0,59, ficou a 4 centavos do nosso alvo. Quando deu este candle preto dentro das bandas, a gente quer a saída no candle preto mesmo, a gente saiu ao mercado e ficou com a estratégia original, que era o stop aqui embaixo, chegou no alvo. Então a gente saiu com gain parcial pelo stop ajustado. Fibra, depois de levado stop em Suzano, a gente buscou uma compra em Fibra, a compra era na aspiração da máxima desse candle, na verdade ficou invalidado aí, ficou 3 candles laterais aqui, então o que validaria o nosso trade de rompimento, mas como não cancelei a tempo, validou a compra, não esperou a máxima do candle, a gente foi estopado na mínima. Posteriormente aí seguiu o lateral durante a parte do dia e Vale 3. Uma vendinha aqui perdendo a mínima deste candle, buscando 42,30, um alvo aí no diário, saiu estopado nesse candle, a indicação de ajustar stop para ele, a gente saiu com 0,26, 0,14. O índice, então, o ING, vamos ver como é que está o índice agora. O índice iniciou o dia com uma forte queda, então a gente indicou uma compra por fechou fora, fechou dentro. A compra foi iniciada nesse candle, buscando 100 pontos, foi buscado 100 pontos, principalmente uma compra por single bar, superação da máxima desse candle, superou, a gente tinha alvo em 80 pontos, apenas a gente ajustou para 100 pontos, tocou no alvo. A gente tentou uma venda nos 15 minutos, perdendo a mínima desse candle, continuando sua tendência de baixa, foi ativado, logo em seguida o índice mostrou força, a gente saiu estopado, eu indiquei para virar a mão, um rompimento aqui
em 8,20, foi o stop virada de mão, a gente já buscou mais 100 pontos. Posteriormente, tentativa de compra no rompimento nos 5 minutos, já que tinha mudado a tendência do índice. O índice aqui ficou lateral, expectativa então do índice lá, fechar o gap deixado, tendência de alta no curto prazo, vai lá buscar fechando o gap. Compra no rompimento, não andou, a gente foi ajustando stop, saiu com 0,30 de loss, se não me engano. Isso mesmo. Posteriormente, uma venda aqui por rompimento falso, tanto nos 5 minutos como nos 15 minutos. O índice ficou nessa região, não andou. A abertura da Dow Jones indiquei a saída, a gente saiu com 0,40 de gain. Quem ficou dentro do trade original teria batido no alvo, era 200, 300 pontos. Posteriormente, a gente reentrou no índice, quando ele sinalizou força vendedora. Justamente aqui nessa barra aqui, perto da mínima da barra, a gente chegou no alvo, a gente não fez mais nenhuma operação, o índice aí ficou a maior parte do dia lateral, indicando rompimento falso aqui, não conseguiu nenhuma vez romper nos 60 minutos esta região. Ficou então o dia todo lateral, se a gente for ver os candles todos dentro dessa região. Deixa eu tirar aqui essas indicações gráficas. Agora o índice rompendo para baixo, perdendo o LTA aí que tinha dentro do curto prazo. E no dólar, WDOG, abriu o Jim Gap de alta, sinalizei compra aqui em 260, 4 pontos, bateu, expectativa então era alta, ao meu ver, no começo do pregão, tocar aqui nessa região, continuar a expectativa de alta do dia de ontem e fazer um movimento altista, compra buscando 4 pontos, se rompesse a gente ia fazer outra compra. Teve aqui uma venda para o rompimento da linha d'água, eu não fiz essa venda, caiu até a região de suporte, deixou um padrãozinho de fundo aqui nessa região nos 5 minutos, então a gente indicou compra buscando 4 pontos, aí foi as duas operações, nos 15, se não me engano, fechou com martelo. Isso mesmo, martelo com volume, bateu no alvo aí, quem segurou um pouquinho mais andou um pouquinho mais, posteriormente rompeu as mínimas do dia daqui nos 15 minutos e andou 14 pontos, quem pegou foi uma bela venda no dólar. Então essas operações, hoje nenhuma encerrada ou iniciada até o momento, e tem algumas operações próximas do stop, que a gente manteve o stop original, a gente não quis apertar. Vamos então aqui para a análise dos ativos, começar com a Ambev. Segue aí em movimento lateral, se mostrar a força compradora rompendo, aqui eu vejo compra, ativo em tendência de alta, BBAS toca na média de móvel de 9, está deixando um de definição, superação da máxima do dia de hoje, trader agressivo deve buscar uma compra aí com stop na mínima, que é um pouquinho mais agressivo. BBDC4, aguarda uma correção, indicação de fundo, pode corrigir um pouquinho mais. BR Foods, deixou um doji fora das bandas ontem, hoje vem corrigindo, pode dar uma outra oportunidade de compra aqui, se corrigir e deixar um candle de fundo nessa região de 38,40 nas médias. BVMF3, indicação de correção ontem vai corrigindo, toca na média de 9 de 9, pode corrigir até um pouquinho mais, até média 21, ou até aqui a região rompendo 22,50. TCA4, fechando nesse momento que a gente definição em cima da média de 9, correção, aguardo corrigir um pouquinho mais para pensar numa compra. Itaú, mesma configuração, que a gente definição na média de 9 e na região rompida anterior. Pode ser como por correção superação da máxima, stop na mínima, stop curto para buscar o rompimento aí da máxima histórica. Croton, grande destaque, eu tinha indicado ontem aí que era possível compra aí, que é um pouquinho mais agressivo, parou numa retração de Fibonacci do fundo anterior, um candle com muito volume, se a gente for ver aqui. Então quem fez a compra está de parabéns, hoje está sendo aí retribuído com uma bela alta com volume, rompendo a máxima do candle preto. Quem comprou no fechamento aí já andou 3%, tem alvo lá no topo, tá? Petro 4, deu uma sinalização ontem, doji, não conseguiu romper R$17, hoje vai corrigindo, aguardo uma correção e candle de fundo para pensar numa compra, e vale 3, sinalização de correção ontem novamente, hoje vai corrigindo, confirmando a sinalização, pode corrigir, primeiramente tem alvo aqui em 41,70, destaques de alta e de baixa. Vamos primeiro para os de baixa, Brin3 caindo 4,50, perdendo o fundo, dando continuidade a essa tendência de baixa do prazo mais longo, e no curto prazo entrando em tendência de baixa novamente, perdendo o fundo, topo mais baixo que o anterior. Elet3, Elet6,
ativo que chegou aqui no prazo mais longo, agora que eu fui verificar, numa retração de Fibonacci, deixou um topo e vem caindo aí, caindo consecutivamente, perdendo o suporte anterior. Eu não vejo vendo porque já está bem esticado aqui o ativo, tem caminho livre para o fechamento gap ELET3 e ELET6. A ELET3 está mais interessante para vender, eu aguardo aí uma correção para pensar numa venda. E a cor 3 caindo nesse momento 3%, tocando na LTA, não consegue perder essa LTA, já tocou 1, 2, 3, 4. Nós temos um afunilamento aqui, uma espécie de isso mesmo, de uma cunha no ativo que não consegue romper essa região de resistência. Destaques de alta, CPF é 3, rompendo zona de resistência, ativo já vinha em leve tendência de alta no curto prazo, fazendo um zigue-zague ascendente, agora fazendo um pivô de alta, confirmando essa movimentação com volume. Quem quer tentar uma compra aí, compra a aspiração da massa com stop na mínima, stop um pouquinho caro para ativo. PSSA 3 subindo 2,22, tentando um rompimento numa zona de resistência, não consegue, toque está retornando, não vejo compra no momento. Subindo 2,22 e leve, subindo 2%, deixou um candle indicando o topo ontem, não vejo nada se fazer no momento. Pode sim se buscar uma compra esperando aqui 25,10, 25,20. Alguns papéis que eu separei para comentar junto com vocês. CEMIG 4, deixando um padrão de fundo nas médias, um dia com muito volume aí. Pode-se buscar uma compra da máxima no dia de hoje, ou até mesmo no fechamento aí com stop na mínima, stop curto. Tem espaço para buscar o topo anterior em 7,31, CPF até já comentei. Copel, próximo uma zona de resistência, operação de 24,30, 24,35, pode ser uma compra ativa e fazer um pivô de alta e confirmar a reversão de tendência no curto prazo. Subdirecional está lateral em cima da média móvel, então uma compra aí para reversão de tendência e pivô de alta, confirmação no caso, né? Carrefour vem caindo aí 6 dias seguidos, rompe zona de suporte importante. Tem o fundo histórico nesse candle no dia 10/8, fundo histórico em 14,10, está se aproximando. Eu não vejo como venda porque já vem 6 dias caindo. Fico aguardando uma correção do ativo com alguma sinalização aqui nas médias para pensar numa venda, ou até mesmo em um rompimento falso pode indicar uma compra. O ativo tem pouco histórico, perdendo uma zona de suporte importante aí. Seguindo sua tendência de baixa, então, né? Tentou reverter tendência, não conseguiu. A gente tem claramente aqui um triângulo descendente, toca lá no triângulo, consegue romper. Então, sequência tendência de baixa, Carrefour. CVCB13, interessante para comprar, segue testando zona de resistência, OBV ascendente, estava com a OBV ascendente quando ele estava um pouquinho mais ascendente, estava um pouquinho mais na máxima do dia, o CVCB4, que faria com o ABV ficar ascendente, se fechar acima da máxima do dia de ontem. Eu vejo como expiração da máxima aqui, ao topo histórico do ativo, se ficar mais alguns dias laterais aí, até mesmo mostrar força e volume no começo do pregão. Eco eu já comentei, Elet também, Fleury, deixando o padrãozinho de fundo, mas sem volume, uma zona de suporte. Pode até se buscar uma conspiração da máxima com stop na mínima, stop curto para buscar o topo anterior. Gafisa veio de forte queda, deixando um doji com volume numa zona de suporte. Trade agressivo busca uma conspiração da máxima no fechamento com stop aqui na região de 15,50. Croton, Magazine Luiza, deixando um candle branco na média de 9. Média 21 se aproximando, deixa a desejar o volume. Trade agressivo faria uma compra, operação na máxima no dia de hoje, com stop na mínima, buscando aqui uma bandeirinha em continuidade da tendência de alta para a Magazine Luiza. Movida, ativo deixando o martelo em cima da média móvel de 9. Chega aqui quase a tocar uma zona de suporte, que é resistência rompida, válido uma compra, expressão da máxima com stop na mínima. O problema aí interessante é ter deixado um volume maior aí nesse candle. MYPK3. Agora sim. Volume bem acima da média, toca na média de 21, deixando um martelo. É válida a consideração aqui da região de 23,16 com stop na mínima para tentar buscar o rompimento do topo.
uma compra por correção, o ativo veio forte dentro da sua reversão de tendência, está fazendo uma bandeirinha aqui, rompimento do topo aqui indica mais alta para MYPK3, pomo 4, deixando um padrãozinho de fundo em cima da média móvel de 9, tá dando sufoco quem fez a compra aqui nesse pivôzinho, tem stop na mínima aqui, já pode ajustar stop para mim desse dia, e tem oportunidade de compra, a trade agressiva é como expiração da máxima, um stop na mínima aqui, em pomo 4 para buscar aqui mais altas para o ativo continuar da tendência de alta. Apt 4, mandou, deixando o padrãozinho de fundo, mas sem volume, em cima da média móvel de 9, que trabalha com setup de média móvel de 9, é como expiração da máxima, stop na mínima para buscar o topo anterior. Localiza, quarto dia de correção, faz um candle de definição em cima de uma zona de suporte, deixando em cima da zona de suporte, desculpa, em cima da média móvel de 9. O trader agressivo também busca uma conspiração da máxima com stop na mínima. Deixa eu ver, stop aí é válido, é bem curtinho, com expectativa da continuidade da tendência de alta. Ativo fazendo correção, tem uma zona interessante, expectativa de romper o topo anterior. E Smiles, vamos ver como é que está agora, deixando o padrão de fundo, corrigiu 5 dias com volume acima da média, nós temos aqui um belo ombro, cabeça a ombro no curtíssimo prazo, é válido uma compra aí no fechamento do dia ou na superação das máximas aqui, segurando uma zona de resistência, configuração de ombro, cabeça a ombro para reversão de tendência, primeira parada aqui na casa de R$ 83,00, se eu não estou enganado. Deixa eu só botar aqui, isso mesmo. Mas o ativo, se a gente projetar esse ombro, cabeça a ombro, se romper, claro, tem alvo lá para 87,70. Tá certo? Esse foi então a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma boa noite e até amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todos.